Olha, eu começo com um caso onde a polícia prendeu esse suspeito de ter matado uma jovem de 22 anos durante um encontro amoroso em Ribeirão Preto. O crime aconteceu no 1º dia de agosto, no bairro Cristo Redentor. Eu vou voltar agora com o Gustavo Batista ao vivo. Ele tem mais detalhes desse assassinato. E olha, a informação é que esse homem teria até confessado o crime, confirmado para a polícia que ele sim acabou assassinando esta jovem de apenas 22 anos em um encontro amoroso, Gustavo. Agora conta pra gente em detalhes. Isso mesmo, viu, Valentim? Inclusive com muita frieza, né? De acordo com os policiais, inclusive eu estive bem próximo dele agora na parte de manhã, quando inclusive ele estava conversando com o delegado do caso, o Dr. Targino, e ele não negou, né, que teria cometido este assassinato. Claro que a versão dele de que teria acontecido, não teria acontecido na verdade uma briga e de que ele teria somente discutido com ela, não é a versão aí que a família acredita que pode ter realmente acontecido, né? De acordo com a Polícia Civil, e aí diante disso que ele acabou confessando aqui, falando com o delegado, ele é o principal suspeito deste crime aí, e foi preso hoje de manhã no bairro Simeone, na zona norte de Ribeirão Preto. Este autor ainda apontou o bueiro que jogou o celular e as chaves da vítima, levando a indicar lá na época, né, que talvez poderia ter sido um latrocínio. Não era isso realmente o que foi que aconteceu. Essa jovem, a Karina Queiroz, de 22 anos, ela foi encontrada morta por uma amiga. Ela estava inclusive com ferimentos no rosto, indicando que levou um tiro. Esse homem suspeito pelo crime foi identificado como o aposentado Rodrigo Mussi, e ele foi encontrado em casa. Segundo a polícia, ele disse que matou a Karina Queiroz após uma discussão durante um encontro amoroso marcado por um aplicativo de relacionamento. É isso mesmo. A arma e o carro usados no crime, além de um simulacro, foram localizados na residência e apreendidos. Inicialmente, a polícia vai investigar esse caso como começou inclusive como um latrocínio, agora investiga como um homicídio qualificado, né, diante dessa situação que aconteceu. E agora a gente vai ouvir inclusive o delegado responsável pelas investigações e também a irmã da Karina, que falou com a imprensa aqui na porta da delegacia logo após a prisão deste homem. Inclusive ela estava muito emocionada, claro, revoltada, pedindo a todo momento justiça. A gente vai ouvir agora o que disse o delegado, o Dr. Targino Osório, e também a irmã Júlia, a irmã da Karina, que foi vítima deste homem. Eu quero agradecer ao trabalho da Polícia Civil, agradecer aos meninos que acalmou a gente, pediu pra gente confiar, porque no momento desse é difícil, né? A gente quer tanto que eles pegam que a gente acha que vai demorar. E não demorou tanto que a gente achou que ia demorar. Foi até rápido demais. E eu quero que ele pague lá dentro, que ele fique o tanto que for necessário. Por mais que isso não vá trazer minha irmã de volta, mas que ele consiga pensar um pouquinho lá dentro, né? No que ele cometeu. Porque independente de qualquer coisa do que ele já falou e que já foi exposto, ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. A partir do fato, já no sábado, umas pessoas estiveram no local, buscando primeiramente algumas imagens, possíveis imagens. Não conseguiram nada. E aí nós fomos desenvolvendo o trabalho através de declarações de familiares e da amiga que morava com a moça. Porque a primeira informação era que ela teria se encontrado com alguém. A partir das declarações da amiga, nós ficamos sabendo mais ou menos o horário em que essa pessoa esteve na casa. Tá? Entre 16h40 e 5h30, 5h20. Os investigadores, então, começaram a trabalhar em busca de mais imagens. Tivemos dificuldade de um certo morador que relutou em entregar. Mas aí conseguimos informação, através de uma outra câmera, que havia um veículo envolvido. Um Peugeot 206, ano 2008, de cor prata. E aí, aprofundando mais, conseguimos a placa desse veículo. Através da placa deu para perceber, porque é uma imagem nítida, deu para perceber que havia sido ali adulterada essa placa. 2 dígitos.
as letras não haviam sido adulteradas, o primeiro dígito também não, e o último dígito também não, só os dois do meio, transformados em 8. E aí fomos mais adiante, né? Os investigadores conseguiram uma outra imagem da placa original. A partir da placa original, ficamos sabendo o nome de uma mulher, lá do Adelino Simeone. E nas pesquisas que eles efetuaram, levantaram que essa moça era armaziada com um determinado sujeito, que já tinha passado por crime de violência doméstica e posse de arma em 1999. E nós tivemos certeza absoluta que esse sujeito possivelmente estava envolvido. Representamos o judiciário pela decretação da prisão temporária dele. Foi decretado na sexta-feira. Hoje o doutor André, com a equipe do GOI, e os investigadores do NOR, foram até a casa dele e ele de pronto confessou o crime. Inclusive relatou que havia dispensado o celular levado da casa, as chaves da casa, num bueiro lá nas proximidades do Cristo Redentor. Porque qual seria a motivação do crime? Ele fala que um dia marcou um encontro com ela e acabou não indo, pelo Tinder. Acabou não indo. E aí, logo depois, ela começou a pressionar, dizendo que queria receber, que senão ela iria contar para a mulher dele. Essa é a alegação dele. E aí ele foi até a casa disposto a resolver a situação, mas ele fala que foi lá para ameaçar ela, para não fazer isso. E lá, num determinado momento, ele viu que ela não tinha acordo com ela. Ela estava sentada na cama, distraída, ele sacou a garrucha que ele levou, que estava dentro de uma mochila, e que ela nem viu. E ele disparou. E por que ele levou objetos da casa, doutor? Não, ele fala que não sabe. O celular está sendo na cama. Ele passou a mão no celular, pegou a chave para trancar um portão e foi embora. Olha, pelo que o delegado está contando, Gustavo e amigos de casa, né, a gente vai tirando aí conclusões para tentar entender a motivação desse crime. Então, a princípio, seria um encontro amoroso que ele teria marcado já com essa jovem anteriormente, né? E pelo que o delegado falou, essa jovem estaria cobrando por esse encontro amoroso. E esse homem, então, seria casado. E aí, no momento em que ele faltou ao encontro, ela, então, começou a ameaçar, contar para a esposa dele. Falou, olha, você marcou encontro, você não veio, você não pagou o que prometeu e agora a gente vai ter que resolver de outra forma. Ou eu vou acabar com o teu casamento, com a tua família. E aí foi quando ele decidiu, então, pegar uma arma e ir até a casa dela e tirar a vida dela para que ela não contasse que ele havia marcado um encontro, que ele nem chegou aí. Ou seja, ele nem chegou a encontrar com ela e ele matou ela com medo dela contar para a mulher dele, pelo que o delegado está falando, tá, pessoal? Contar para a mulher dele que ele havia marcado um encontro que ele não foi. Uma história completamente absurda e perigosa também, né, Gustavo, nesses aplicativos. Com certeza, Valentim. Aí vale o alerta, né, para todos que nos acompanham em relação a esses aplicativos de relacionamento, saber com quem você está relacionando. E aí, diante dessa versão, como eu já disse aqui no Balanço Geral, a irmã não acredita que tenha realmente acontecido isso. Inclusive, o delegado comentou que seria esse, talvez, o primeiro encontro que os dois teriam tido. Eles não se conheciam, não teriam nenhum outro tipo de relacionamento antes de acontecer aí esse assassinato, algo que é muito estranho também. De repente você encontra a pessoa pela primeira vez e já acontece essa morte, essa briga, essa discussão entre os dois. E em relação a essa versão de que ela estaria parada ali somente discutindo com ele, não teria acontecido uma briga, é uma versão também que, diante das circunstâncias em que o corpo foi encontrado lá nessa residência no bairro Cristo Redentor, tudo é muito estranho. Por quê? Existia muito sangue lá pelo local, no quarto onde esta jovem foi encontrada já sem vida, e também cabelo, né, que leva a indicar que teria acontecido uma briga entre os dois. Então isso é muito estranho, né? E aí justamente, como disse aí o doutor Targino, as investigações começaram para tentar identificar em câmeras de segurança, né, quem que era essa pessoa, que horário que ela estaria lá
Então a gente viu aí pelas câmeras que ele teria estado lá no final da tarde. E aí foi possível identificar o veículo dele, depois a placa. E aí a Polícia Civil conseguiu chegar até este homem que seria morador do bairro Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Pediu aí o pedido de prisão temporária dele, por enquanto, em relação às circunstâncias, né, do que aconteceu, em relação a tudo que já foi levantado em relação a este caso. A Justiça acatou e hoje, logo pela manhã, no primeiro horário da manhã, por volta de 6 horas da manhã, policiais civis da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, juntamente com o GOI, apoio do GOI, conseguiu localizar este homem e também o celular e as chaves desta vítima. Como eu disse lá no início aqui do Balanço Geral, eu estava presente em um dos momentos em que o delegado, Dr. Targino Osório, questionou este homem a respeito do que tinha acontecido. Ele, com muita frieza, confessou realmente que teria matado esta mulher e que trouxe alguns indícios, algumas informações a mais dele, né, que se ele seria casado, né, teria ido lá somente por causa do aplicativo, não teria nenhum outro tipo de relacionamento em relação à vítima Karina, de somente 22 anos, tudo muito estranho. E aí ele agora está preso temporariamente por causa do homicídio, muito provavelmente vai responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil trabalha agora numa análise dos celulares, né? Muito provavelmente vai pedir uma perícia, porque pode ser que este possível autor tenha apagado alguma coisa, para tentar identificar ali elementos que comprovem realmente que ele teria cometido este crime, inclusive a conversa né, que ele possa ter tido aí por este aplicativo de relacionamentos com a vítima Karina. Então ele está preso temporariamente, mas a polícia trabalha para juntar elementos para pedir nesses 30 dias que ele está preso de forma temporária a prisão preventiva deste homem, e também ele foi preso em flagrante hoje. Por quê? Porque estava com armas, né? Então ele estava de uma forma ilegal com armas também, então foi preso em flagrante pelo porte ilegal de armas, Valentim. Como eu disse, a família esteve aqui na delegacia, nós conversamos aí, vimos inclusive a entrevista de uma das irmãs da Karina, conversamos com a Júlia. Ela agradeceu muito aos policiais, porque de fato existe uma investigação muito rápida, né? Foram poucos dias aí, né? A gente abriu aqui o Balanço Geral falando, o crime aconteceu lá no dia 1º de agosto, estamos aí somente no dia 11, esse caso já está praticamente esclarecido, segundo o delegado, e já é possível saber aí, né, pelo menos até agora, segundo a polícia, que foi este homem que acabou assassinando essa vítima de somente 22 anos. E claro que a família pede justiça, né, para que ele continue preso, fique preso de forma preventiva até o julgamento da justiça. E claro que, como a gente já comentou, a família não acredita nessa versão apresentada por ele de que a jovem de somente 22 anos estaria ameaçando ele e ele teria tirado lá essa garrucha lá, pegou e deu tiro nela que estava na cama. A família não acredita que realmente tenha acontecido isso, inclusive que esta poderia não ter sido a primeira vez que os dois teriam se encontrado, né, Valentim? Então, um caso que tem um desdobramento agora, possivelmente um desfecho, mas as investigações continuam aí para agora ter elementos que comprovem, né, mais ainda, de fato, né, não somente a confissão dele aqui, mas que comprovem que ele tenha realmente assassinado essa jovem de somente 22 anos. Ela não tem como dar a versão dela, né? Diante de tudo que aconteceu, fica só a versão dele diante do que aconteceu, mas ela acabou apagando com a vida, né? Uma jovem de somente 22 anos, e cabe, mais uma vez, né, a gente reforça a todos que acompanham aqui o Balanço Geral, ter muito cuidado, né, com quem você conversa pela internet, e principalmente se for um aplicativo de relacionamento. Infelizmente acabou acontecendo um assassinato aí com essa jovem de 22 anos, Valentim. E a versão dada por ele também, né, Gustavo? A versão dada por ele parece que não está dando liga. Isso porque a gente tem imagens da casa onde o corpo foi encontrado, o estado em que a casa estava completamente revirada, tem tuchos aí, tufos de cabelo, vários pontos da casa, tem manchas de sangue, tem marcas também aí pelo imóvel, ou seja, não foi do jeito que ele falou, né? Ela tá sentada na cama, aí eu surpreendi ela de costas, dei um tiro nela com uma garrucha, tirei a vida dela e pronto, né? Não, dá a impressão que os dois estavam discutindo, você tá vendo aí as gavetas abertas, a roupa jogada, ou seja, né? A polícia acredita que essa versão que eles
não se conheciam, tinham marcado um encontro que não tinha dado certo, que por uma dívida e por uma ameaça ele foi lá e matou. Não, a polícia acredita que vai além disso, tá? Essa primeira versão foi a dada por ele. Agora, Gustavo, para fechar, eu tenho imagens desse homem aqui, até, né, ele trabalhando em algumas emissoras de rádio da região. Ele era uma pessoa conhecida, né? E por isso também ele tinha essa preocupação, né, a polícia, de falar, né, segundo ele contou para a polícia, de alguém falar que ele estava mantendo um relacionamento extraconjugal com essa jovem. É isso, Gustavo? Com certeza, é o que, por enquanto, se leva a crer, né, diante de tudo que aconteceu. Eu conversei com alguns colegas radialistas de rádios aqui de Ribeirão Preto, também da imprensa, muitos conhecem ele, inclusive pelas redes sociais. Existem muitas fotos aí dele em várias emissoras aqui da cidade. A informação que nós temos é que ele teria trabalhado na parte técnica em muitas rádios e também como locutor aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ele se chama Rodrigo Mussi, e só que ele é conhecido, né, no meio, né, da comunicação como Rodrigo Totti, né? E aí ele tem várias publicações indicando aí que ele, inclusive, era uma pessoa que gostava de exibir, que teria trabalhado, né? Já não trabalhava mais, como a gente disse aqui, já estaria aposentado, inclusive, mas seria uma pessoa da área da comunicação. Tem muitas imagens dele, inclusive com muitos colegas de imprensa, não somente aqui de Ribeirão Preto, mas também de fora de Ribeirão Preto, radialistas nacionais. Com certeza ele deveria ter uma habilidade aí com a parte da comunicação e talvez com essa habilidade dele lá ele tenha conseguido levar ali na lábia esta menina, conversar com ela pelo aplicativo de mensagens e marcar esse encontro, né, Valentim? Tá aí, importante reforçar isso, a gente tá vendo aí, ó, imagens desse homem no tempo que ele trabalhava ainda em emissoras de rádio e, como disse o Gustavo, acabou então convencendo essa jovem a marcar o encontro. Ele alega que ele pagaria pelo encontro, né, mas são versões que agora a polícia vai questionar.